Graças e paz, irmãos. Durante o último ano, nós tivemos acompanhados do profeta Miqueias e por alguns meses nós estudamos esse livro e hoje nós chegamos ao final dele. Por isso, abram comigo a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7. Miqueias, capítulo 7, nós leremos os versículos 18, 19 e 20. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18, 19 e 20, nos diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te rendemos, Senhor, pela bênção que é cultuar ao Senhor. O privilégio que temos de nos reunirmos na tua casa, com o teu povo, e podermos, Senhor, a uma só voz, rendermos graças ao teu nome, estarmos na tua presença, humilhados, mas ao mesmo tempo felizes em ver e contemplar a grandeza do Senhor, a beleza do Senhor, a glória do Senhor. Obrigado por este momento, Senhor, onde nós podemos abrir a tua palavra, numa expectativa santa de ouvir a sua voz. Nós cremos que o Senhor é o Deus que fala com o seu povo. Por isso, meu Deus, nesse instante, abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar a verdade da sua palavra. Quebra o nosso coração, Senhor, para que ele esteja apto para ouvir e atender a sua voz. Fala conosco nessa tarde, Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós te rogamos. Amém. Queridos, a igreja evangélica brasileira, ela tem, entre tantas tentações, tem passado por uma que ela tem sucumbido rapidamente. É a tentação do ecumenismo. Essa tentação, ela é antiga, não é nova, mas ela ganhou um ar novo pelo contexto em que nós vivemos. Nós vivemos no período onde o pensamento é sempre de união, onde as pessoas têm que se amar e se cuidar. Na verdade, elas se amam se matando, mas tudo bem. A ideia é de que todos temos que romper com as barreiras que nos dividem e estarmos todos juntos. E outras barreiras que se foi colocadas, que são barreiras que devem ser rompidas, está a barreira da religião. E o movimento evangélico brasileiro, em especial o movimento gospel brasileiro, abraçou isso com todas as forças. A ideia é, nós não vamos dividir o povo, mas nós vamos tentar juntar a todos, porque de alguma forma as pessoas estão querendo alcançar Deus, e se elas estão querendo alcançar Deus, elas arranjam o seu jeito de alcançar Deus. E aí o movimento do Evangelho é um dos movimentos que podem ser feitos em direção a Deus. Grande problema, meus irmãos, nesses pensamentos, principalmente de cantores gospel, é que eles precisam dizer que Cristo está em pé de igualdade
a todas as demais divindades que existem no mundo. Eles são obrigados a dizer que Jesus não pode ser maior que Buda, que Jesus não pode ser maior que Krishna, ele não pode ser maior que Maomé. Eles precisam concordar e dizer que Jesus não pode ser maior que os orixás africanos. Ele precisa estar em pé de igualdade, porque afinal de contas todas essas são manifestações do divino, e como manifestações do divino, elas devem ser abraçadas e em comunhão andarmos todos juntos. A grande dificuldade é que as Escrituras nos dizem que não, definitivamente não existe nada em ídolos ou deuses humanos, em religiões criadas por mentalidade e imaginação humana, que possa se comparar ao nosso Deus, que possa se comparar a Jesus. Definitivamente, meus irmãos, Deus, ele é incomparável. Não existe um único Deus no mundo, nenhuma religião no mundo que apresente um Deus como o nosso. Ele é diferente porque os homens criam religiões conforme a sua própria imagem. Deus tem a sua própria imagem e nos molda conforme ela. Nós não imaginamos como vem a ser Jesus Cristo, Deus. Nós descobrimos o que Ele disse sobre Ele mesmo, para que nós possamos adorá-lo. E o descobrimento de quem Deus é, coloca por terra qualquer pensamento ecumênico, porque no final das contas nos lembra que todos os deuses da terra não são nada comparados ao nosso Deus. Nosso Deus ainda é incomparável. E é isso que significa o nome Miqueias. Miqueias significa quem é como o Senhor, quem é como Jeová. Miqueias escreve, meus irmãos, esse livro num momento complicado. Ele pega pelo menos 3 reis em seu período de ministério. Ele prega durante o período de Jotão, prega logo em seguida no período de Acais, um dos piores reis de Israel, e prega no período de Ezequias. E, ao que tudo indica, a grande mudança, a revolução religiosa que aconteceu em Israel no período de Ezequias foi justamente motivada por Miqueias. Miqueias, ele anuncia a queda de Israel pela mão da Síria e a queda de Israel pela mão da Babilônia, de Judá pela mão da Babilônia. Ele anuncia que o Senhor irá trazer um juízo, porque Israel estava completamente perdido em meio à corrupção que havia. Estava havendo problemas com relação à forma como os ricos se portavam em relação aos pobres. A sociedade estava rapidamente passando de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, e nessa passagem os ricos estavam aproveitando e explorando os mais pobres. E essa exploração era feita com o conluio dos políticos, com o conluio dos religiosos e dos juízes. Ele então apregou a mensagem do Senhor, mostrando que isso era abominável aos olhos de Deus e que Deus iria trazer juízo sobre o povo. Ele gasta vários capítulos falando sobre como o Senhor iria desbaratar os seus inimigos. Mas, de repente, no seu último capítulo do livro, ele nos abre uma porta imensa de esperança, porque ele nos mostra que o Senhor iria modificar a sorte de Israel, que no final das contas o Senhor iria transformar todas as coisas, e a salvação que o Senhor iria trazer está desde a forma como ele vai tratar o seu povo dentro do cativeiro, até a forma como ele vai tratar os inimigos do Senhor. O Senhor haveria de punir os pecados de Israel com o cativeiro, e haveria de punir os pecados das nações vizinhas que iriam ser usadas para punir Israel. No final das contas, ele diz: o Senhor se estabelecerá plenamente. Essa profecia, meus irmãos, nos mostra que Deus tinha um plano para corrigir Israel, que Deus tinha um projeto que iria transformar Israel, e de repente, diante dessa perspectiva de um Deus que tem aliança com o seu povo, que irá vencer os seus inimigos, ele termina o seu livro fazendo uma descrição fantástica de quem é o Deus de Israel. Ele termina o seu livro mostrando exatamente o que torna o Deus de Israel incomparável, o que torna o Deus de Israel diferente de todos os outros deuses, de todos os outros povos do mundo. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos rapidamente. O nosso Deus, ele é incomparável.
O que faz, meus irmãos, o nosso Deus alguém incomparável? Em primeiro lugar, versículo de número 18. Deus é incomparável em seu perdão. Olha como é que ele começa. Na verdade, é uma frase retórica. A resposta está implícita. Ele começa dizendo: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Essa é a primeira coisa que ele traz. Entre os deuses dos povos, todos os deuses tinham as suas características e tinham suas especificações. Mas de repente ele chega agora e diz: eu olho para os deuses e eu procuro saber qual Deus é igual ao nosso. O nosso Deus é completamente diferente, porque, por exemplo, as Escrituras nos dizem que onde já se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam? Todos os deuses dos povos esperam ser servidos pelos seus adoradores. Todos os deuses das nações esperam receber donativos dos seus adoradores. O nosso não. O nosso é aquele que tudo nos dá, e dele nós temos tudo. Ele é aquele que, ao invés de esperar que os seus adoradores façam tudo para a própria salvação e deleite do seu Deus, ele é aquele que envia o próprio Filho para morrer na cruz por esses adoradores, para que esses adoradores sejam salvos da sua perdição. Ele executa toda a obra. O nosso Deus, meus irmãos, é incomparável em grandeza. Nenhum Deus é comparável a ele, porque mais que existam deuses no mundo que falem sobre as forças da natureza, quem criou todas as coisas foi ele. Por mais que os homens olhem para o céu e vejam uma estrela vermelha e pensem que aquele é um Deus, Marte foi criado pelo nosso Deus. Ele é incomparável em poder, ele é incomparável em glória, ninguém subsiste ante a sua presença. Ele é incomparável em sabedoria, ele não é especializado em uma área, um faz chover, um traz prosperidade, outro traz proteção. Ele conhece e produz todas as coisas. Os deuses mantêm controle sobre determinadas forças da natureza. O nosso Deus mantém controle absoluto sobre tudo quanto existe. Nosso Deus, ele é incomparável. Mas Miqueias seleciona uma faceta só, para mostrar que o nosso Deus, ele é completamente incomparável em qualquer área que você pensar. Mas em específico aqui, o texto nos diz que ele é incomparável, porque ele perdoa as nossas iniquidades. De cara ele já diz: o que é que Deus tem de diferente? Deus nos perdoa. Nenhum Deus de nenhuma nação é capaz de perdoar desse jeito. Eu sei que muitos pensam em Alá como uma divindade que tem muitos nomes, entre nomes está o misericordioso, mas ele não é misericordioso. Ele não possui nem um pouco de misericórdia. O que ele faz, na verdade, é um exercício de justificação, de justiça. Porque nenhum muçulmano tem certeza de como Alá o receberá no dia da sua morte. Eles fazem de tudo, rezam várias vezes por dia, tentam cumprir de todas as maneiras possíveis as ordenanças, mas eles sabem que por mais que eles façam, se no dia da morte deles, Alá olhar para a cara deles e não for com a cara deles, eles vão arder no mármore do inferno por toda a eternidade. Só existe uma maneira de eles conseguirem uma entrada no céu com 7 virgens para sempre. Só existe uma maneira, é se eles se explodirem. Só quem morre em guerra santa é reconhecido por Alá. Então ele não tem misericórdia, ele é cruel. Ele não perdoa ninguém. Ele mede cada pessoa. Nenhum Deus perdoa, ele espera compensações. O texto nos diz que Deus tem um caráter especial. Ele é quem perdoa as nossas iniquidades. Agora eu quero que você observe uma coisa. Ele não perdoa porque ele vai com a tua cara. O perdão do Senhor não vem de forma gratuita. Ele vem de forma muito cara. Esse negócio de que não saberei quanto custou, a gente sabe.
As Escrituras nos dizem que custou o sangue precioso, como de cordeiro sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. O próprio Deus encarnou, sofreu, morreu no lugar dos seus adoradores, recebeu sobre si mesmo a punição da sua própria ira e justiça, para que nós fôssemos perdoados. Foi perdão, mas não foi de graça. Não foi de graça. Não existe um Deus que morra para perdoar os seus. Ele chega aqui e diz: o nosso Deus, meus irmãos, Ele nos perdoa das nossas iniquidades, porque faz parte do caráter dEle o desejo de nos perdoar. Pastor, isso não é tão raro assim não. Ele não tinha muitas opções, ele queria fazer isso com a gente. Eu já vi alguém dizendo isso. Ele ia mandar todo mundo para o inferno? Pergunta para Satanás e para os anjos dele, para você saber qual é a resposta. Porque ele não mandou o seu filho morrer pelos anjos caídos. Ele poderia fazer a mesma coisa por ele, mas não fez. Ele fez por nós, menores do que os anjos. Ele quis fazer assim, para nos perdoar. Satanás não será perdoado. Nenhum dos anjos que acompanham Satanás serão perdoados. Mas o nosso Deus é incomparável. Porque enquanto os homens buscam deuses e tentam pagar pelo perdão, eles nunca possuem a certeza disso. Mas o texto agora chega e nos diz, olha só como é que ele nos perdoa. O texto diz assim: ele nos perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da sua herança. Queridos, o Senhor perdoa os nossos pecados e o texto nos diz que Ele esquece. Alguém pode chegar assim e dizer: como é que Deus esquece? Como é que Deus esquece o nosso pecado? Alguns pregadores chegam a dizer: Ele se submete a uma espécie de amnésia. Como é que Deus apaga arquivos? Não é possível. Por isso que a palavra aqui para esquecer também é a palavra para cancelar. E Ele cancelou todo escrito de dívida que havia contra nós, encravando-o na cruz. Nós tínhamos uma promissória que nós deveríamos pagar, mas o nosso Deus, Ele é incomparável, porque Ele perdoa as nossas iniquidades e cancela todo escrito de dívida que havia contra nós. Ele cancela as nossas transgressões, as transgressões da herança do seu povo. Ele cancela os nossos pecados. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Deus nunca passaria na sua cara o que você fez. Para pensar o que é isso? Ah, pastor, eu já fiz muita desgraça na minha vida. Todos nós fizemos, meu filho. Somente o não crente escreve no Facebook: não me arrependo de nada. Todo crente escreve no Facebook: eu me arrependo de tudo. Mas no final das contas, nosso Deus nos perdoa. Ele nunca mais vai trazer essa discussão para a mesa de novo. Sabe o que é isso? É que não importa o que você tenha feito em tantos anos de vida que você tenha, se você está escondido em Cristo, o sangue de Cristo está sobre a sua cabeça e você é arrependido, confessou o seu pecado ao Senhor, esquece. Ninguém pode sacar mais isso contra você. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque contra Jacó não vale mais encantamentos. Não é possível se levantar ninguém contra nós. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Você não possui mais cadeias. Você não pode mais nos prender, porque nós fomos libertos. Todos os nossos pecados foram cancelados. O texto diz que Ele é incomparável, porque no seu perdão, Ele não só cancela a nossa dívida, mas olha a continuação do texto, versículo 18.
ele se ira com raiva. Mas o texto para e diz assim: o Senhor não retém sua ira para sempre. Ele fica irado, ele se ergue contra nós. Ele perdoou a Israel, mas mandou Israel para o cativeiro. Ele não deixou barato, ele foi tratar Israel lá no cativeiro. Nós pecamos e as consequências do pecado não são canceladas, as consequências eternas não são perdoadas, mas as consequências temporais se mantêm. Davi foi perdoado do seu pecado com Betseba, mas perdeu o primeiro filho com Betseba e teve a família destroçada logo em seguida. Mas Deus se ira, e quando Satanás colocou no coração de Davi por fazer um censo, e o Senhor se ergueu e disse: eu vou destruir você, escolha o que é que você quer. Você quer cair nas mãos dos inimigos, você quer destruição, ou você quer cair nas minhas mãos? Ele diz: eu quero cair nas mãos do Senhor, que o Senhor me castigue, porque o Senhor tem misericórdia. Davi conhecia a Deus, Davi não procurava outras fontes de consolo. De repente, Miqueias nos lembra de que o nosso Deus não fica irado para sempre, e Ele não fica irado para sempre, meus irmãos, porque toda a sua ira foi derramada sobre o seu Filho Jesus Cristo na cruz. Cristo recebeu sobre si toda a condenação dos nossos pecados. A ira que estava destinada a nós estava agora sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor não vai ficar irado conosco para sempre, porque Cristo é o sorriso de Deus para nós. Cristo é a graça sendo aberta a nós. Não existe um Deus que faça algo desse jeito, que se manifeste para o seu povo, que fique irado por seu povo, mas que não retenha esse rancor por muito tempo. Por que Ele não faz isso? Por que Ele não fica com tanta raiva? Porque Ele vai ficar irado. Tem um grupo que vai experimentar a ira do Senhor pela eternidade toda, e vai descobrir que Deus é capaz de ficar irado por muito tempo. Mas Ele está falando aqui para os da herança do Senhor, o restante da herança, os remanescentes, aqueles que estão em Cristo. O Senhor não irá ficar irado para sempre. Mas olha como é que termina o versículo. Termina assim: porque tem o quê? Prazer na misericórdia. Nós falávamos sobre isso hoje de manhã. E nós costumamos olhar para Deus como aquele que fica se segurando para nos destruir, para não nos avançar sobre nós e arrasar com a nossa raça. A gente fica pensando num Deus que está se segurando para não nos matar. Mas é justamente o oposto. Aqueles que são de Cristo, Ele está se segurando porque Ele às vezes quer só nos disciplinar, porque o seu instinto paternal é de misericórdia imediata. Ele não consegue reter a ira, Ele não fica com raiva por muito tempo. Pelo contrário, a sua alegria, o seu prazer está na sua misericórdia. Perdão divino, meus irmãos, não é para rebeldes endurecidos, para aqueles que se arrependem, para os restantes da herança de Israel, mas para aqueles que são alvos desse perdão. Eles conseguem descobrir um Deus, como um pai não consegue guardar rancor dos seus filhos. Pelo contrário, gosta de ser misericordioso. Cristo, meus irmãos, na cruz do Calvário, nos garante a certeza de que Ele continua sendo o incomparável no perdão. Não existe Deus em nenhuma outra religião que faça o que Cristo fez na cruz do Calvário, para nos garantir o fato de que nosso escrito de dívida foi cancelado, para nos garantir o fato de que Ele não reteve sua ira para sempre, mas que sua ira sobre nós foi lançada sobre Cristo e ali encerrada, para nos lembrar que o Senhor vai manter a sua misericórdia sobre nós, porque o prazer dEle é usar de misericórdia por cada um de nós. Nosso Deus, Ele é incomparável. O que faz o nosso Deus alguém incomparável? Em segundo lugar, Deus é incomparável em sua compaixão, versículo de número 19. Eu acho isso aqui fantástico.
Porque, de repente, o salmista se apropria de informações que ele tem sobre Deus no versículo 18 e aponta para o futuro no versículo 19. Ele agora não está falando de algo que o Senhor já fez. Ele está falando de algo que o Senhor continua a fazer conosco. Ele começa, meus irmãos, a nos mostrar de que a ira do Senhor pode até durar uma noite, Salmo 30, versículo 5, mas a alegria vem pela manhã. Em todos os sentidos, o povo de Deus sempre tem esperança, e a esperança do povo de Deus é que o Senhor nos perdoa. Por quê? Porque Ele vai voltar a ter compaixão de nós, versículo 9. Olha a expressão, tornará a ter compaixão. Ele tem compaixão, mas a gente é carne de pescoço, a gente é osso duro de roer, a gente não é brincadeira não. Nós somos pecadores e a gente é pau de dar em doido. A gente faz miséria. Trela é pouco para o que a gente apronta. E aí, ele levanta uns cacetes, porque ele é pai à moda antiga. Eles dão uma surra. Fica extremamente irado. A gente vê o seu rosto irado. A gente sente nas costas ele irado. Mas eu acho isso aqui fantástico, porque ele diz, tornará. É porque o Senhor, queridos, vai renovar o seu favor a nós, como Ele fez anteriormente. Ele vai voltar a ter compaixão de nós sempre. Uma vez, uma pessoa me perguntou num gabinete, disse, pastor, eu não estou mais procurando orar. Por que você não ora? Ah, pastor, eu não tenho mais cara para fazer isso. Porque eu vou lá e converso com Deus, e fiz isso e aquilo, e confesso ao Senhor. Aí quando eu penso que não, eu estou fazendo alguma coisa de novo, eu estou pecando de novo, estou fazendo outra besteira, logo em seguida, nem terminei de orar direito, e aí eu vou lá, peço perdão de novo, aí quando eu penso, estou fazendo outra, pastor, é a semana todinha assim, pastor, eu não tenho mais cara para estar orando, tenho mais cara para estar orando, vai fazer o quê, meu irmão? Se tem uma coisa que crente tem que aprender a fazer, é ser cara lisa. A gente chega lá toda vez, quebrado por causa do pecado, e diz, Senhor, olha aqui de novo, Senhor, outra trela. Talvez eu apanhe. Talvez ele me dê uma surra por causa daquilo que eu aprontei. Mas é melhor do que esconder debaixo do tapete a sujeira. Lembra da sua mãe como era? Minha mãe comprou um vaso muito bonito. Claro, era um vaso de gesso, mas era muito bem pintado. Bonito, ficava na sala, do lado da televisão. Claro que para que não caísse, ela encheu de areia. Ficou muito bonito. Vaso colorido lá na frente, do lado da televisão. Eu varrendo a casa e os meus irmãos me aperreando. E eu quebrei o vaso de mãe. Tinha que fazer. O vaso era grande, ela ia ver. Espalhou areia na sala, eu tive que juntar. Não teve jeito, apanhei. Não tinha para onde correr. Mas a melhor coisa que tem é dizer, eu fiz. Fui eu que fiz. E eu vou arcar com as consequências. Mas sabe o que é bonito? Que quando a gente esconde, os nossos pais ficam com muito mais raiva. E o que é que eu descobri logo desde pequeno? Que quando a gente esconde o mal feito, a surra era maior. Então, sabe o que o Senhor nos ensina aqui? Ele diz, Ele sempre vai renovar a sua compaixão para conosco. Sempre vai olhar para nós, meus irmãos, com carinho. E aí você apronta todas, e aí chega pedindo perdão, todo arrebentado. Meu pai, o senhor disse para não fazer, eu fiz, olha, deu errado, fiz besteira. Ele diz, tá bom, meu filho, vou te dar uma surra, mas depois está tudo bem, está tudo tranquilo. Ele renova sempre a sua compaixão. Sabe o que é fantástico nisso? Olha a forma como ele tem compaixão de nós. Continuação do versículo 19. Primeiro, Ele nos perdoa porque Ele tornará a ter compaixão de nós. Mas em seguida o texto diz assim, pisará aos pés as nossas iniquidades. Que negócio é esse? Quando um soldado estava em batalha, e a batalha era feita corpo a corpo, no momento em que você derrotava o seu inimigo e colocava no chão, a atitude era muito parecida com a atitude de um policial em meio a uma abordagem.
E o que se faz? Lança-se o inimigo no chão, você coloca o seu joelho no meio das costas dele e prende-o no chão com seu peso, saca as mãos dele e retira dele a espada dele, retira dele os punhais que ele tinha, limpa-o de todas as armas, sobe e pisa em cima dele para mantê-lo no chão com o seu peso. Era assim que eles faziam. Jogavam o cara no chão depois de uma batalha de espadas, pisavam em cima dele, tiravam todas as armas e aí colocavam o pé em cima para dizer: você agora está completamente vencido. Você agora não consegue mais correr, você não tem armas, você está completamente derrotado. O texto, meus irmãos, nos traz a imagem de que os nossos pecados são o nosso grande inimigo, que os nossos pecados, as nossas iniquidades, são inimigos cruéis e terríveis que nos matam no final da história, mas Ele não se deixa morrer pelos nossos pecados assim tão fácil. O texto nos diz que Ele se torna vitorioso sobre os nossos pecados, porque Ele levanta-se sobre os nossos pecados, e o texto nos diz que Ele pisa o pé em cima deles, ou seja, Ele traz rendição completa dos nossos pecados, Ele vence completamente as nossas iniquidades. Não, meu irmão, não escute musiquinha que diz que o inferno estava feliz, comemorando quando Jesus estava na cruz. Não escute a historinha que diz que Jesus estava sendo derrotado quando estava na cruz. A cruz foi o grande grito de vitória do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento ele esmagava a cabeça de Satanás. Naquele instante ele pisava sobre os nossos pecados. Ele foi vitorioso na cruz do Calvário, ele pisou em nossos pecados e declarou a vitória de tal maneira que o apóstolo Paulo chega e diz que os nossos pecados não terão domínio sobre nós. Sabe o que é fantástico nisso? Você não é mais dominado pelo pecado como um tirano que manda em você, porque ele foi derrotado na cruz do Calvário. Cristo pisou na cabeça. E não só isso, queridos. Olha o que ele faz com o nosso pecado, versículo 19. A sua compaixão se estende agora, dizendo assim: e lançará a maioria dos nossos pecados na profundeza do mar. Ah, não? Vocês não leram assim, não? E como está aí? Leiam para mim. E ele lançará todos. Aonde? Na beira da praia de Boa Viagem. Já tentaram jogar alguma coisa na beira da praia? Já tentaram jogar alguma coisa? Ela pode não cuspir naquela hora, mas vai cuspir mais na frente. Vai estourar. Mas ele não lança na beira da praia. O texto nos diz que ele pega as nossas iniquidades, todas elas, todos os nossos pecados, porque todos os nossos pecados estão como inimigos derrotados debaixo do seu pé. Mas o inimigo debaixo do pé ainda é um inimigo vivo. Ele não deixa esse inimigo a mostras. Um inimigo derrotado, mesmo que morto, ainda tem um cadáver. Ele ainda vai poder ser mostrado a nós. Ele diz não. Ele pega as nossas iniquidades e lança todas elas no mar profundo. Tem um autor, um comentarista que diz um negócio muito interessante. Ele diz, e ainda coloca uma placa dizendo, é proibido pescar. Ele coloca isso nas profundezas de maneira que, como que dizendo, ninguém poderá sacar isso de lá. Ele era o único que podia ir lá embaixo buscar e passar na nossa cara o que a gente fez. Mas a sua compaixão torna-o tão diferenciado. Ele nunca vai passar na nossa cara, porque todos os nossos pecados estão afundados no meio do mar, de forma que ninguém tem acesso. Ah, pastor, você não entende, eu fiz muita coisa ruim na minha vida, eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz. É porque você é um miserável pecador. Você é tão egoísta e é tão
orgulhoso que você acha que é mais melhor do que Deus. Porque Deus pega os seus pecados e vai lá e joga no fundo do mar e você fica arrastando eles de lá. Porque você é o cara. Você é muito justo. E você é tão justo que não se perdoa. Mas o nosso Deus, ele é muito compassivo. Ele é o contrário de você. Então para de ser besta e orgulhoso. E lembre-se, o Senhor pegou as suas iniquidades, todas elas, e afundou no mar profundo. Ele nunca vai sacá-las. Ele nunca vai trazê-las de volta. Elas nunca mais vão passar na sua cara. Ele nunca vai chegar e dizer, mas você fez isso. Pelo simples fato de que a sua compaixão é grandiosa. E na sua compaixão, meus irmãos, Ele nos perdoa completamente. Isso aqui que é bonito. O perdão do Senhor não é parcial. O perdão do Senhor é total. E é um perdão perfeito. Porque lá em cima Ele diz, o Senhor cancela as nossas transgressões. E no versículo 19 Ele chega e diz, o Senhor afunda, enterra as nossas transgressões, de maneira que ninguém é capaz de sacar lá. Já foi assaltado por Satanás? Se lembrando das misérias que você fez? Vez ou outra você está querendo dormir e ele te lembra que como você fazia bagaceira? Ele te lembra aquele seu pecado miserável que você quer esquecer, mas ele fica lá cutucando você? O que é que a gente diz para Satanás numa hora dessa? A gente diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. E esse pecado está no fundo do mar. Ele não tem direito de me acusar. Porque ninguém pode tentar a acusação contra os eleitos de Deus justificados em Cristo. Ninguém tem o direito de passar na minha cara. Nem minha mulher. Olha que bonito, queridos. O Senhor limpa, o Senhor nos purifica de todo o nosso pecado. Não há Deus como nosso, incomparável em sua compaixão. Deus, o nosso Deus é incomparável. O que faz nosso Deus incomparável? Em primeiro lugar, o seu perdão. Em segundo lugar, a sua compaixão. Em terceiro lugar, a sua fidelidade para com a sua aliança. Versículo 20. Isso aqui é uma coisa importante agora. Pastor, então isso é uma bênção para todo mundo? Não, não é para todo mundo não. Essa imagem desse Deus aqui está restrita a um grupo. Essa imagem desse Deus misericordioso, compassivo e perdoador não é para todos. Porque Ele não será perdoador para todos. Ele não será compassivo para todos. Não será para todos que Ele manifestará a sua misericórdia. Para alguns, Ele não reterá a sua ira. Pelo contrário, Ele a tem guardada em um cálice e fará essa pessoa sorver até a última gota do cálice da sua ira por toda a eternidade. Ele tem prazer em misericórdia, mas Ele também tem prazer na sua justiça. Ele se exalta como juiz pleno sobre a terra. Ele tem compaixão de alguns, mas a outros Ele lançará nas profundezas do inferno. Ele pisou a iniquidade e o pecado de alguns, mas a outros esses têm suas iniquidades elencadas, de forma que prestarão contas até das suas palavras frívolas proferidas em meio às suas brincadeiras. Não, meu irmão, existe um grupo que é alvo dessa misericórdia toda, e esse grupo está aí no versículo de número 20. Ele diz assim, mostrará a todo mundo, não é? Aí está aí? Não, mostrará a quem? A Jacó a sua fidelidade, e mostrará a Abraão a sua misericórdia. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção, mas essas duas palavras aparecem o tempo todo na Bíblia. Fidelidade e misericórdia. Essas duas palavras, meus irmãos, elas são tão complexas, mas tão complexas, que elas são o pesadelo do tradutor. Quando você pega lá no hebraico e procura selecionar significados para essa palavra, geralmente é uma página inteira para cada uma, quando não dá duas. É muito significado. Elas podem significar bondade, misericórdia, fidelidade, segurança. Ela pode significar um monte de coisa. E o pior, uma é intercambiável pela outra. Fidelidade, bondade e misericórdia andam juntas.
Por exemplo, essas palavras aparecem no final do Salmo 23, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essas palavras aparecem na escritura inteira, mas elas só aparecem para um grupo. Essas são as duas palavras para a aliança de Deus com o seu povo. São as palavras da aliança. É um Deus que é bom e fiel e que exerce essa bondade e essa fidelidade para com o seu povo. É isso que significa. Ele chega agora e escolhe dois personagens. Ele escolhe Abraão, o primeiro, e Jacó, o último. Inverte a ordem, não só inverte a ordem cronológica, como inverte a ordem de ações. Para Jacó eu vou mostrar fidelidade. Deveria ser para Abraão, mas não, ele diz, eu quero mostrar que independe dos homens, independe de quem as pessoas são, independe do que elas fizeram, eu sou fiel às minhas palavras, aquilo que eu disse, eu cumpro, eu vou mostrar fidelidade a quem eu quiser. Mas Abraão, cheio de qualidades, de nada de qualidades em Abraão. Ele diz, para Abraão eu vou mostrar misericórdia. Eu não vou dar a Abraão o que Abraão merece. Eu vou resgatar Abraão, tirar Abraão do meio da sua parentela e enviá-lo a uma cidade santa. Ele usa essas duas palavras e diz, eu fiz uma aliança com eles. Eu fiz uma aliança com Abraão. Eu fiz uma aliança com Jacó. E a minha aliança está baseada em fidelidade e misericórdia. É nisso que está baseada. É por isso que os versículos 18 e 19 não podem estar apartados do versículo 20. Porque só serão alvos dos versículos 18 e 19 quem estiver debaixo da aliança do versículo 20. É por isso que o versículo 18 já tinha dito, isso aqui é para o restante da tua herança. Sabe o que é interessante? É que os versículos 18 e uma parte do versículo 19, ele vem falando em terceira pessoa. O Senhor vai fazer isso. O Senhor vai perdoar, vai tornar a ter compaixão. Mas quando chega no final do versículo de número 19, ele diz que ele fala para Deus, tu, Senhor, vai lançar os meus pecados na profundeza. E versículo 20 é uma fala direta para Deus. Tu mostrarás a Jacó. Não é falando sobre Deus. Miqueias aqui está falando para Deus. Ele está dizendo, eu tenho convicção plena de que os eleitos de Deus, aqueles que fazem parte da aliança do Senhor, serão alvos da misericórdia do Senhor, serão alvos da fidelidade do Senhor, porque o evangelho e a mensagem não é um negócio novo, não é uma coisa nova, pelo contrário, é um cumprimento de uma promessa antiga. Olha aí o final do versículo 20. Os quais, bondade e misericórdia, aliás, fidelidade e misericórdia, as quais juraste, a quem? Nossos pais, quando? Está dizendo, o Senhor fez um juramento. Sabe o que é isso, meus irmãos? É que a gente é fraco de confiar. E Ele faz promessas e a gente tem dificuldade de confiar. Aí por isso que as Escrituras dizem que Ele se interpôs em juramento. Ele fez um juramento de perdão, um juramento de fidelidade e misericórdia, um acordo, uma aliança que ele jamais quebrará, porque ele se interpôs em juramento. Quando os animais foram partidos ao meio por Abraão e jogados lá, Deus passa no meio dos animais e promete a Abraão que Abraão seria pai de uma grande nação e traz para Abraão a promessa de salvação e vida eterna. Essa fé que Abraão possui é a nossa fé que faz de nós herdeiros de Abraão. E ele chega agora e diz, e eu jurei o perdão a vocês, eu jurei a salvação a vocês, eu me manterei assim. Não há um Deus no mundo que se compare ao nosso Deus, que nos faz promessas de salvação e nos jura só para que a gente confie mais. O texto termina dizendo, Deus é fiel à sua aliança.
que é antiga. É por isso que, quando Maria se vê grávida, ela não lembra de outra coisa a não ser dizendo: isso é muito antigo que foi prometido. Eva desejou o meu lugar. Sara desejou o meu lugar. Tantas mulheres na história desejaram o meu lugar. A partir de hoje todas me chamarão bem-aventurada. Eu sou bendita entre as mulheres, porque todas elas desejaram, mas eu recebi a honra de carregar o cumprimento da promessa de Abraão. Cristo é o cumprimento da promessa. Cristo é o final disso tudo. E o texto chega agora e diz: sabe por que é que nós somos perdoados? Sabe por que é que Deus é tão especial para conosco em misericórdia? É porque Ele não esqueceu da sua promessa feita lá atrás. Ele não esqueceu da sua palavra. Ele não esqueceu da sua aliança. E Ele mantém a sua aliança e renova a nossa aliança, de maneira que pega um cálice de vinho e diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Tomai e bebei dele todos, disse Jesus, fazem isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele chega agora e diz: vocês se lembrem, a minha aliança foi renovada na cruz do Calvário. Vocês tomam ceia nos domingos para se lembrar que minha aliança está sendo renovada. Ele começou a boa obra, Ele há de completá-la. Nosso Deus é incomparável. Ele vai nos salvar no final. Todos os que fazem parte da aliança do Senhor serão salvos no final. Nosso Deus é um Deus incomparável. Algumas lições rápidas que nós podemos tirar aqui. Primeiramente, uma lição para se você é parte do povo de Deus. Se você já se rendeu ao Senhor, se você já faz parte do corpo de Cristo, se você já se humilhou nos pés dele e arrependido confessou o seu pecado, o Senhor te lembra hoje de que Ele é o Pai das misericórdias, que o Senhor é quem nos consola em meio aos nossos pecados, porque Ele é o único capaz de perdoar os nossos pecados. E não só isso, Ele providenciou em Cristo o perdão dos nossos pecados. Então, meu irmão, que você vai dar em troca dessa salvação? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Ele diz: tomarei o cálice da salvação. Queridos, creia no perdão dos pecados. Creia que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A igreja do Senhor precisa nos se lembrar sempre que o nosso Deus é incomparável, porque Ele nos dá perdão, e perdão completo, não perdão parcial, um perdão tão completo a ponto de que o texto nos diz que Ele cancela nosso escrito de dívida na cruz do Calvário, que Ele lança nossos pecados nas profundezas do mar, para nunca mais sacá-los contra nós. O Senhor não fica passando em nossa cara, Ele nos dá perdão completo, total, intransferível e eterno. Então por que você fica se remoendo no seu passado? Por que você fica se remoendo em seus pecados do passado? Quando você confessar os seus pecados, abandone-os e deixe-os debaixo do pé de Cristo. Ele pisou e venceu as nossas iniquidades. Por isso, para desse negócio de que eu já fiz muita besteira. Fez. É bom que você se lembre disso, para não cair de novo nesses buracos. Mas nem você, nem Satanás passará sobre Deus para trazer à tona os seus pecados de novo. Ele perdoou, porque Ele tem compaixão de nós. Se você faz parte da aliança do Senhor, você faz parte do povo de Deus, se você é daqueles dos remanescentes da herança do Senhor, você tem perdão dos seus pecados. Nosso Deus é incomparável em fazer isso. Mas fica um alerta aqui também, uma segunda lição. Que esse texto ele é restrito a um grupo. E que se você não está debaixo da aliança que Deus tem com o seu povo, se você não está debaixo da aliança feita com Jacó e com Abraão, se você não está debaixo do juramento de Jesus Cristo, você não pode esperar que os seus pecados tenham sido lançados no meio do mar.
Você não pode esperar que o Senhor tenha pisado os seus pecados debaixo dos pés dele. Você não pode esperar que ele vai voltar a ter compaixão de você. Você não pode esperar que ele terá prazer em te perdoar. Você não pode esperar que ele vai reter a sua ira. Você não pode esperar que ele perdoe e cancele as suas iniquidades. A menos que hoje você resolva ajeitar esse negócio. O Senhor te convida hoje. Não estou perguntando se você... pastor, são muitos anos de crente. Estou perguntando isso. Estou perguntando quando é que você foi batizado. Eu estou perguntando quando você encontrou Jesus. Quando foi que você se arrependeu dos seus pecados? Quando foi que você realmente reconheceu que os seus pecados são terríveis e merecem a ira do Senhor? Quando foi que você pediu por misericórdia a Ele, para que Ele te perdoe? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame ao Senhor agora, rogue ao Senhor agora por misericórdia. Não se esconda por trás dos anos de crente, porque currículo evangélico não salva, só o perdão de Cristo salva. Se você não se arrependeu dos seus pecados, você não será perdoado. Mas se você hoje confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Por isso, rogue misericórdia ao Senhor agora, para que você faça parte do povo dEle. E aí então você descubra, Ele vai lançar os seus pecados na profundeza do mar hoje à noite. E aí então você encontre um Deus pisando sobre o pescoço dos seus pecados, tendo compaixão de você de novo, tendo prazer em exercer essa misericórdia, porque Ele gosta disso. Ele vai reter a sua ira, e Ele vai perdoar os seus pecados e cancelar suas dívidas hoje. Não, meu irmão, o movimento ecumênico não é uma resposta para a igreja. E o motivo é muito simples. O nosso Deus nunca será comparado a um orixá. Não, Ele nunca será comparado a um Alá e o seu Maomé. Não, Ele nunca será comparado a um Krishna, a um Buda. Ele nunca será comparado, porque o nosso Deus é incomparável. Ele é muito maior e melhor do que todos eles juntos.